Este é o Guia da Nutrição e eu convido a todos a navegarem comigo sobre essa temática. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista. Será um grande prazer compartilhar conhecimento com vocês. Primeiro, um pouco da parte histórica. Vocês sabiam que apenas em 1939 que houve algum curso direcionado para nutrição? Só que essa conquista foi muito lenta, que apenas em 1949 foi quando surgiu a ABN, Associação Brasileira de Nutrição, que neste contexto o objetivo era criar conselhos, tanto regionais quanto federais de nutrição, para que a gente conseguisse a regulamentação da profissão nutricionista, que não era reconhecido, e também a regulamentação da parte de ensino superior, o desenvolvimento então de um curso superior de nutrição. Foi apenas em 1962 que a Universidade de São Paulo disponibilizou a condição do primeiro curso realmente superior de nutrição. Então, vocês percebem que a conquista foi muito lenta e apenas em 1991, vamos se dizer, pouco tempo atrás, se for pensar, foi quando houve a descrição de que o nutricionista é o especialista em relação à alimentação. Então, demoramos muito tempo para conseguir esse reconhecimento e a partir disso o mercado foi se abrindo. Então hoje existem várias áreas da nutrição e eu vou passar algumas com vocês que eu já tive vivência e também que eu conheço pessoas que estão atuando dentro dessas áreas. Primeira, não menos importante do que as outras, é a parte clínica. Então a nutrição na área clínica ela vai desde a parte hospitalar, ambulatorial e também domiciliar. Esse hospitalar, então, viver o ambiente do hospital específico que você está trabalhando e verificar quais são as necessidades dos leitos que você vai acompanhar. Então, organizar uma alimentação compatível com a necessidade daqueles indivíduos e também com a condição daquele hospital em relação à condição de investimento para a alimentação. Eu já tive vivências dentro disso, em estágios, e é bem difícil porque o nutricionista nessa área precisa ter conhecimento além de nutrição, também de administração de um espaço e também tem que ter uma condição de organização fundamental, né? Que aí essa parte administrativa te dá essa capacidade de organização tanto dos alimentos que ali estão chegando, quanto também da condição de investimento nesses alimentos. Então, desde já eu incentivo vocês que forem para essa área a tentarem trazer a parte de também reaproveitamento dos alimentos. Um cuidado que pouco eu vi dentro dos estados que eu vivi e também das pessoas que trabalham até hoje dentro dessas unidades hospitalares e também em outras indústrias que têm uma alimentação coletiva, é a falta de cuidado com o reaproveitamento do alimento, e isso é a falta de conhecimento da condição de reaproveitamento de uma casca de uma banana, por exemplo. Vocês sabiam que a partir disso você pode fazer uma farofa junto com outros ingredientes, ela é riquíssima também em nutrientes, e este é só um exemplo dentro de tantos possíveis que quando a gente tem esse conhecimento fica fácil de ser aplicado. A parte ambulatorial seria a assistência à pessoa que vem te procurar, buscando então a orientação alimentar para melhorar algum quadro que ela se sinta com a necessidade de evolução. Normalmente colocamos como base o atendimento também dentro de espaços como este, um espaço onde você recebe dentro do seu consultório, e aí esse ambiente ambulatorial pode ser descrito dessa maneira, mas também você vai estar dentro de outros locais como hospitais também e fornecer essa assistência ambulatorial de forma compatível com a condição de assistência de acordo com a quantidade de profissionais que lá estiverem para dar essa assistência. É legal, porque você vai usar muito do seu conhecimento para você conseguir organizar a alimentação e aí dá um trabalho porque você tem que pensar também no cuidado financeiro de condição de investimento na alimentação que você está propondo. Então, às vezes você vai querer tirar uma manteiga do pão da pessoa e querer colocar um queijo cottage, mas, poxa, fica incompatível. Aquele queijo cottage custa muito mais caro do que ela tem de condição de investimento na alimentação. Isso pode gerar mais desmotivação do que aderência ao plano proposto. E isso vale para inúmeras outras situações. Aí é importante também o nutricionista ter muita capacidade de ser ouvinte, né, e ter conhecimento para interpretar as informações que recebe e com isso
ter o cuidado de levar tudo em consideração e organizar a melhor forma possível de prescrição, levando todos os pontos que forem coletados durante a avaliação em consideração, desde horários de rotina, preferências alimentares, e reforço novamente essa condição de investimento na alimentação proposta, são pontos fundamentais. E o domiciliar, que quem sabe inicialmente é uma boa opção, ou mesmo para quem está buscando ter um acompanhamento daquele paciente de uma forma um pouco mais individualizada, no sentido de, existe o personal cook ou o personal diet, que ele vai até a sua casa e ele vai organizar desde das suas compras e a organização no sentido de o que comprar e como estocar e também como preparar. Então tem que ter um conhecimento sobre gastronomia também significativo, sobre administração, que eu acho que é um ponto válido para qualquer carreira, para que você realmente consiga exercer aquilo que você está propondo. Então, tendo conhecimento sobre gastronomia, você vai ensinar a pessoa que está ali com a obrigação, vamos dizer, sendo direcionada para fazer as preparações das refeições, você vai ensinar ela como ela pode aproveitar bem os alimentos, quais são as combinações importantes, quais são as porções mais indicadas, qual que é o tempo de validade de cada alimento que for comprado. Então são vários detalhes relevantes e faz muita diferença porque como a gente se alimenta todos os dias, várias vezes ao dia, imagina para a pessoa que contrata esse serviço, que gostoso que é comer aquilo que precisa e aquilo que precisa está dentro de um orçamento compatível com o que ela pode investir. Normalmente, quando há esse personal diet, o investimento no profissional é alto, ou seja, para o nutricionista, para a gente é bom, porque é custoso contratar esse serviço, e para quem está contratando também é um baita investimento, porque ele deixa de ter desperdício. Quando ele para pensar o quanto ele gastava de compras, e também em relação a tudo que é de necessidade para preparar esse alimento, luz, água, energia em geral, ele tem uma redução significativa, porque ele conseguiu organizar e assim fazer com que o aproveitamento seja muito maior do que ele tinha antes como hábito. Então, esse investimento acaba sendo diminuído, o custo disso para quem está contratando, de uma forma bem significativa e todo mundo que contrata uma vez recomenda para outras pessoas também terem essa condição aí de ter essa organização feita pelo nutricionista. E a parte domiciliar vale para o atendimento, para você que está ali se formando e não tem ainda uma opção, uma oportunidade de estar atendendo em algum local específico, como uma academia, como uma loja de suplementos, como uma clínica estética, enfim, ir até a casa do indivíduo é uma comodidade para ele e é uma condição que você pode oferecer. Você leva seus materiais para lá, né, e faz as suas avaliações da forma que você tiver condição de fazer, faça o seu melhor desde o princípio e isso é uma condição para você já ter esse retorno financeiro, ok? Parte de saúde coletiva envolve desde a legislação e a entrada aí do nutricionista então na parte política, que é muito importante, mas também a fiscalização. Então tem os fiscais alimentares, que eu já tive vivência também nessa área, que a gente vai até os locais e verifica se eles estão dentro das conformidades passadas em relação à segurança alimentar. Então, se eles não estiverem com todos os pontos de acordo com a legislação, você primeiro orienta, passando quais são os pontos de correção a serem modificados, passa um prazo para ele fazer essa modificação, verifica novamente com uma nova visita se isso foi modificado, se está dentro dos conformes e faz periódicas outras visitas para ir acompanhando se continua dentro do que foi combinado ou do que está dentro da lei. É um serviço que há muito mercado, no meu ponto de vista, porque se for fazer realmente como deve ser feito, você vai ter muitos estabelecimentos que necessitam dessa vistoria. E assim, consequentemente, tem empresas que ganham pontuações e levam muito em consideração essas pontuações quando são altas e buscam fazer todos os procedimentos da melhor forma possível para serem bem avaliadas e, consequentemente, se destacarem nesse ponto também dentro da empresa, que existem outros tantos setores que ela precisa
fazer o melhor para que a empresa seja reconhecida. Então eu tive a oportunidade de já receber isso quando eu estagiava em hospitais, e o hospital então tinha esse cuidado de fazer o melhor possível em relação a todos os procedimentos, e aí vão os fiscais avaliar se esses procedimentos estão realmente dentro dos conformes, e é mais uma área que o nutricionista pode atuar. A parte de também consultas e assessorias, mas a parte de consultas no sentido de consultoria, passando um pouco do seu conhecimento e do que você considera adequado. Hoje, esta carreira é procurada porque tem muita gente que admira alguns profissionais que já são referências na área, e aí esses profissionais têm a condição de prestar assessoria para outros profissionais, né, que estão iniciando a sua carreira e querem ter referências daquilo que deve ser feito para conseguir o destaque também na carreira por conta de fazer aquilo que deve ser feito de melhor para ele. Além disso, também as empresas de suplementos, principalmente, ou indústrias de alimentos, restaurantes, precisam dessa assessoria, onde o profissional, então, no caso do restaurante, vai verificar qual a combinação mais adequada nutricionalmente. O lance do desperdício tem que ser reforçado, porque o nutricionista, se ele tiver um conhecimento sobre gastronomia, que a gente aprende na faculdade, você pode buscar uma especialização complementar, vai ajudar também nesse quesito, né, de passar possibilidades de utilizar alimentos que normalmente são desperdiçados, viram lixo e podem ser reaproveitados. As empresas em geral precisam de informações, né, quanto ao nutricionista, dando essa consultoria, essa assessoria, e isso envolve então N possibilidades. A alimentação coletiva, que então quando a gente pega um coletivo, um número grande de pessoas, e uma alimentação para esse número grande de pessoas, que vai desde indústrias, escolas, desde também de empresas correlacionadas a voos, né, a avião, a barcos, que seriam então todas as possibilidades de empresas grandes que precisam então fornecer uma alimentação para os seus funcionários. Aí o nutricionista entra como um organizador dessa condição de alimentação coletiva, e isso se baseia muito nos manuais de boas práticas e também nos procedimentos operacionais padronizados. Isso nós aprendemos durante nossa graduação e dá essa condição então de você conseguir padronizar todo o serviço e também organizar para que isso funcione da melhor forma possível. E aí, novamente, percebam que todas estão, de certa forma, um pouco correlacionadas. O conhecimento sobre administração é fundamental, o conhecimento sobre gastronomia é importante, isso já tem dentro da nossa grade reforço, e o conhecimento sobre também os fatores nutricionais, quais são as combinações mais adequadas, qual é a distribuição dos macronutrientes no prato que fica compatível com a grande maioria das pessoas, quanto de carboidrato eu preciso colocar no prato, quanto de proteína, quanto também de gordura, quanto de alimentos reguladores, fibras, quanto de hidratação eu devo incentivar, porque isso vai diminuir muito também a taxa de faltas dentro desse ambiente. Então, quanto melhor nutrido for o seu funcionário, vamos dizer assim, certamente menos falta ele vai acarretar e mais rendimento no trabalho ele vai te proporcionar. Então, hoje muitas empresas enxergam com olhos muito positivos, né, esse cuidado com relação à alimentação. Além disso, tem o empreendedorismo na nutrição. Então, hoje o empreendedorismo é criar coisas de certa forma que não eram tão exploradas, como aplicativos de nutrição, softwares novos de nutrição. E isso existem já pessoas que estão evoluindo o quadro atual nesse quesito e, consequentemente, vão se beneficiar com o retorno financeiro porque estão sendo empreendedores. E aí também há a condição hoje de você se vincular a uma empresa que tem condição de preparar alimentos congelados, como marmitas, você criar sua própria linha e com isso você também ter esse retorno positivo financeiro, que aí soma certamente para a sua profissão, porque provavelmente vai ser uma outra grande empresa que vai ter essa condição de te dar essa oportunidade e vocês vão se ajudando, e isso é mais uma opção, mais uma variedade onde o nutricionista pode estar atuando. A nutrição esportiva,
que pode ser desde a parte de ambulatório, de novo, de atendimento em consultório, mas principalmente, falando de nutrição esportiva, buscando equipes, né, times e condições onde o esporte esteja ali como uma base realmente e que necessite de um suporte alimentar. Então você pode ir para um time de futebol, para um time de vôlei, ou você pode estar dentro de um ambiente que avalia todos esses, uma clínica, né, que tem uma condição de receber bastante praticantes de esportes, então atletas amadores ou atletas profissionais. E o atendimento no consultório, reforço, é uma opção também, só que normalmente você não fica 100%, né, recebendo pacientes que são atletas mesmo, estes de categoria, muitas vezes, ainda não profissional, né, amador. Então o atendimento ele acaba sendo bem mais diversificado do que se você se especializar em nutrição esportiva, atender só quem pratica atividade física. Essa não é uma realidade. Dentro do consultório você vai atender diversas características, por isso que se você for um nutricionista clínico como base, você precisa ter um conhecimento muito ampliado. Você vai precisar saber sobre medicamentos, sobre formas de avaliação em relação à atividade física e tipos de treinamento. Vai precisar também entender um pouco sobre exames laboratoriais e outros exames feitos ou solicitados por profissionais da área médica, além da psicologia, que é a capacidade de ouvir, né, e também gerar uma compreensão da informação que você está passando para a pessoa que está te ouvindo. A gente chama isso também de um poder de persuasão, né, quando a sua informação realmente ela entra dentro de um raciocínio que faz sentido para a pessoa que está ouvindo, e sabemos que com adesão ao que você está passando, a pessoa vai ter evolução, mas você precisa se preparar para gerar essa condição, então. E também tem a parte de indústria de alimentos. A indústria de alimentos você poderia ir mais para o lado de gerar treinamentos para a equipe, que, reforço, muitas coisas acabam se ligando. Então, na parte de hospital, o ideal também é gerar um treinamento para a equipe, para que os procedimentos sejam respeitados e aconteçam da melhor forma possível. Mas na parte de indústria de alimentos também tem o material científico, né? Que é a empresa ter a condição de trazer com base em evidências científicas o que ela proporciona de produto a ser vendido. Isso é um trabalho. Então você vai pegar um princípio ativo, por exemplo, a Camellia sinensis, que é o chá verde, e essa empresa utiliza a Camellia sinensis como uma base do produto que ela está oferecendo. E aí você vai pegar este princípio ativo e verificar quais são as evidências científicas para suportar essa tese, além de verificar o todo deste produto, e isso dá um grande trabalho. Então também é um nicho do mercado que muita gente precisa, e aí vai precisar de um profissional nutricionista que tenha uma condição também de envolvimento com a ciência da nutrição, né? Além disso, o marketing da nutrição. Hoje o marketing é muito forte, mas a gente não tem referência na nossa graduação, e muitas empresas do marketing estão migrando para se direcionarem para a nutrição, né, por conta que o mercado está em crescente, né, então o mercado cada vez mais disponibilizando condições de unir a publicidade com a nutrição, e aí os publicitários entram em contato com os nutricionistas para que eles verifiquem se as informações que serão publicadas, divulgadas, estão de acordo realmente com a ciência da nutrição. Então há essa condição de união e se beneficiar então dessa somatória de nutrição e publicidade. A parte de docência e pesquisa, então a pesquisa no sentido de estar dentro de um laboratório e desenvolver a condição de virar um mestre ou um doutor, né, ou um pós-doutorado também, que ainda você vai ter como descrição essa titulação de doutor. Mas enfim, a docência então seria você estar dentro da faculdade, você que está assistindo a aula do seu professor, valorize bastante esse profissional, certamente está buscando fazer o melhor por você, e você pode ser também, quando você se formar e gerar essa condição, estar também sendo um propagador de informação, sendo um educador. Então a docência vai desde a parte de graduação, as pós-graduações, aos cursos livres. Hoje também tem muitos sistemas de informação à distância, então esses cursos livres envolvem também não só
a organização da informação para uma sala de aula, mas às vezes um conteúdo que você vai disponibilizar para o mundo, no final das contas. E a docência é uma coisa que me agrada bastante. Para quem não me conhece, eu tenho uma rotina muito correlacionada também em estar ministrando palestras, já tive experiências em pós-graduações também, e é uma área que, para quem gosta da nutrição, estar formando opiniões com embasamento na literatura científica e trazendo um raciocínio que faça sentido, lógico e positivo para a área, é um prazer muito grande. Aí a gastronomia, que eu não posso deixar de citar com um pouco mais de detalhes, então tem muito nutricionista indo para o lado da gastronomia, mas considero que é importante complementar a graduação da nutrição com a graduação da gastronomia, para que ele consiga utilizar então, dentro das técnicas da gastronomia, bons alimentos e faça assim então alimentos com bons nutrientes. E a procura tem sido muito grande. Hoje, a taxa de obesidade no país, a cada 5 indivíduos, um está em estado de obesidade e a cada 2 indivíduos, um está em estado de sobrepeso. Significa o quê? Todo mundo precisa controlar como base a sua alimentação, porém, muita gente tem dificuldade de comer coisas que consideramos saudáveis por considerarem sem sabor, né? Falando, pô, isso aqui é ruim. Então tudo que é bom vai fazer mal e tudo que é ruim vai fazer bem, não é bem por aí. Então se você tiver um conhecimento sobre técnicas de gastronomia, existem inúmeras possibilidades hoje, como marmitas prontas, de extrema qualidade nutricional e com muito sabor, muito prazer para aqueles que estão consumindo essa opção, ok? Além disso também, queria passar para vocês que em média, todas essas áreas, em média, têm um retorno de R$ 2.000 inicialmente. Então, o seu salário médio tende a ser este inicialmente, porém, a ascensão da classe dos nutricionistas está sendo cada vez maior. Estamos conquistando nosso espaço e sabemos da importância da alimentação para a saúde pública em geral, né, e a saúde individual, consequentemente, não só esteticamente, mas você vai trazer como consequência um equilíbrio emocional muito grande quando você está dentro de uma composição corporal saudável. Sabemos que uma composição corporal não adequada, que é tanto aquela alta em gordura quanto aquela baixa em massa muscular, traz um ambiente muito pró-inflamatório. E aí aquele indivíduo vai ter mais indisposição, mais sensação de sintomas de depressão e, consequentemente, menos produtividade e menos qualidade de vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que vocês não deixem então de nos ajudar aqui curtindo, compartilhando também a informação, deixando sua mensagem para que com isso a gente consiga gerar mais conteúdos ainda para vocês. Meu nome é Rodrigo Moreira, reforço e até a próxima. Um abraço, valeu!